Olá, eu sou Adriana, terapeuta e mentora de líderes, e você está ouvindo o podcast Soberania Interior. Seja muito bem-vindo ao episódio de hoje, o perigo da emoção tomar o trono. Existe um equívoco muito comum quando falamos sobre maturidade emocional. Muitas pessoas imaginam que ser emocionalmente maduro significa sentir menos, ser mais frio, mais controlado, menos afetado pelas coisas da vida. Mas maturidade emocional não é sentir menos, é quando a emoção deixa de governar a sua vida. Todos nós sentimos medo, raiva, ansiedade, frustração. Essas emoções fazem parte da experiência humana. O problema nunca foi sentir. O problema começa quando aquilo que sentimos passa a decidir por nós. Quando a raiva define nossas palavras. Quando o medo define nossas escolhas. Ou quando a ansiedade define nosso ritmo de vida. E sem perceber, o governo da vida muda de lugar. Em vez da consciência escolher, é a emoção que conduz. Talvez por isso, maturidade emocional tenha muito mais a ver com consciência do que com controle. Porque a mente produz pensamentos o tempo inteiro. Estudos estimam que atravessamos algo em torno de 6.000 pensamentos por dia. Um fluxo contínuo, automático, muitas vezes repetitivo. Se tantos pensamentos surgem sem que você escolha, fica claro que pensar não é o mesmo que decidir. E o mesmo acontece com as emoções. Elas surgem, elas atravessam o corpo, elas influenciam a percepção da realidade. Mas maturidade emocional aparece quando existe um espaço entre sentir e agir. Esse pequeno espaço muda tudo. É nele que a consciência observa antes de reagir. É nele que a pessoa percebe o impulso, sem necessariamente obedecer a ele. Durante muito tempo, fomos ensinados que maturidade emocional era controlar as emoções. Mas controlar emoções não cria maturidade. Até porque não conseguimos controlar as emoções, e sim o sentimento resultado dela. Então, controlar as emoções não é o que cria maturidade. E reprimir não resolve conflitos internos. A repressão apenas os empurra para mais fundo. Então, maturidade emocional não é ausência de emoção. É estrutura interna suficiente para sustentar aquilo que se sente sem perder direção. Uma pessoa emocionalmente madura ainda sente raiva, mas não transforma a raiva em ataque. Ainda sente medo, mas não transforma o medo em paralisação. Pode ainda sentir tristeza, mas não transforma a tristeza em desistência da vida. Ela percebe, respira e escolhe. Esse é o ponto em que a consciência começa a ocupar o trono, porque aquilo que governa suas reações acaba governando sua vida. Se o medo governa, a vida se torna defensiva. Se a raiva governa, a vida se torna conflitiva. E se a ansiedade é quem governa, a vida se torna apressada. Mas quando a consciência governa, algo muda. A pessoa começa a responder, em vez de reagir. Começa a sustentar a frustração sem colapsar. Começa a ouvir críticas sem perder a identidade. E também começa a lidar com conflitos sem precisar vencer todos. Talvez maturidade emocional seja exatamente isso. A capacidade de sentir profundamente sem entregar o governo da própria vida às emoções. Porque emoções fazem parte da vida, mas governo é outra coisa. E quando a consciência aprende a governar aquilo que sente, algo muito importante acontece.
a pessoa deixa de viver no automático e passa a conduzir a própria vida com presença. Lembre-se, soberania interior não é repressão, é governo consciente da própria vida. Que esse podcast seja o seu momento de reflexão e que você consiga trazer para o seu dia a dia, mesmo que aos poucos, a maturidade emocional. Deixar o estado reativo e entrar no estado consciente é sempre benefício para todas as áreas da sua vida. Se você ainda não assinou o canal, não deixe de clicar para assinar e também no sininho para receber todas as notificações sempre que um podcast chegar por aqui. E as pessoas conscientes sabem que quanto mais pessoas conscientes estiverem aqui no mundo, melhor será. Então, compartilhe com quem você pode ajudar. Até o próximo episódio.